projetado aí. Tá. Boa noite mais uma vez. Nós tivemos alguns problemas técnicos e tivemos que abrir uma nova sala, mas agora nós então vamos continuar com a fala do Luiz. Eu pedi para ele voltar um pouco na fala dele, porque nós tivemos ali uma série de interrupções. E agora, Luiz, então a gente passa para você novamente a fala. Perfeito, Tatiana. Já vou compartilhar a tela aqui com o slide, tá? Certo. Pronto. Então, vou voltar ao que eu estava falando, né? Então, vocês me conhecem já, alguns alunos sabem que eu sou o atual tutor do curso de biblioteconomia, né? No período passado, eu fui responsável pela disciplina de filosofia e de sociologia, então tem alguns rostinhos aqui que já são familiarizados comigo, tiram bastante esclarecimentos, e hoje eu vim trazer, né, essa palestra sobre o que é o Conselho Federal, o que é o Conselho Regional de Biblioteconomia, né, e como e quando essa instituição vai atravessar vocês no exercício profissional de vocês. A ideia é que vocês criam uma familiaridade sobre o que são as instituições que compõem o hall da Biblioteconomia Nacional, né? Nós vamos ter o sistema CFB-CRB, que hoje é composto pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais. Aí vocês precisam sempre lembrar que na nossa jurisdição, CRB 11, nós somos responsáveis pela jurisdição do estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Né? O estado do Acre é o estado com o menor quantitativo de profissionais hoje presente na nossa jurisdição. E aí nós temos feito alguns trabalhos para poder aumentar, para ampliar a presença desse profissional no estado do Acre, né? O estado de Rondônia, por exemplo, ele também, há alguns anos atrás, ele tinha um quantitativo baixíssimo, ele mantinha essa mesma média que o Acre tem hoje. Hoje a gente conseguiu ampliar isso, de fruto do trabalho da fiscalização, fruto do trabalho das denúncias dos colegas bibliotecários. Então, assim, existe toda uma articulação, uma trama que exige para que o conselho funcione plenamente, né? E aí, só voltando um pouquinho atrás do que eu vinha falando, hoje, no âmbito nacional, nós temos uma série de entidades que compõem esse hall, né, da Biblioteconomia Nacional. Nós vamos ter o Conselho Federal, os Conselhos Regionais de Biblioteconomia, nós vamos ter a FEBAB, que é a Federação de Bibliotecários e Profissionais da Informação, nós vamos ter a ANSIB, que é a Associação de Pesquisa em Ciência da Informação, e a ABSIM, que pesquisa o ensino na área de biblioteconomia e ciência da informação. Então, essas instituições dão uma certa corporeidade técnica administrativa para a profissão, né? E aí, em algum momento, vocês vão se envolver com elas em maior ou menor grau, até mesmo as associações compõem isso. Aqui na nossa jurisdição, no CRB 11, nós não temos associação nem sindicato, né? O que é uma lástima. A gente espera que num futuro não tão distante, principalmente vocês, como atuais alunos, possam se engajar no movimento associativo, né? E aí é importante dizer, os conselhos são altamente diferenciados das associações, dos sindicatos, né? É sempre bom, e eu sempre explico da forma mais didática para os alunos da biblioteconomia, é que o conselho é administração pública, é vinculado ao Estado, né? À União. O sindicato não, ele é um movimento
articulado entre sujeitos que têm alguma visão de mundo comum. Então, no caso, um sindicato de bibliotecários vai compartilhar visões, valores, as lutas de classe desses profissionais que são bibliotecários, né? É sempre bom não confundir. Um pouco da nossa história enquanto conselhos, né? Eu acredito que, em maior ou menor grau aqui, a maioria dos alunos já ouviu falar em algum conselho de profissão. Nós temos hoje um que mantém um papel bem importante na sociedade brasileira, é a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? É sempre bom, os bibliotecários sempre falam assim, mas a OAB faz isso. A OAB é diferente de tudo, porque ela tem um papel importante, inclusive constitucional. Aí vocês não podem nunca nos comparar com a OAB, porque existe derivações que vêm da própria Constituição que determinam esses poderes à OAB, né? Apesar dela estar no mesmo pé de função. Então, por exemplo, o Conselho de Medicina, o Conselho de Biblioteconomia, de Biomedicina, enfim, de enfermagem, todos têm o mesmo papel, que é fiscalizar os profissionais. Os conselhos de profissão vão nascer lá no governo do Getúlio Vargas, né, que havia essa necessidade de se fiscalizar os profissionais. E na Constituição de 88, esse processo de fiscalizar determinados profissionais vai ganhar uma constitucionalidade, né, que vai disciplinar, que vai normalizar e fiscalizar a atividade profissional das respectivas categorias, né? Hoje, a nossa lei máxima que regula a biblioteconomia é a Lei 4.084, e aí eu digo para vocês, é importante, é fundamental que vocês, como futuros bibliotecários, estejam cientes do que é a 4.084. Tanto a Lei 4.084 como a resolução do Código de Ética Bibliotecária. São normativas que trazem e fundamentam o que é o bibliotecário, quais são os seus aparatos, as questões éticas também. Então, é muito importante vocês, enquanto profissionais, entenderem isso, né? Para que vocês não fiquem perdidos sobre o que é a profissão, qual é a relevância da profissão, tá? E aí, sempre se apropriar desses conceitos. E aí o conselho, a demanda dele vai ser atender a interesse dos profissionais de determinadas áreas. É interessante a gente falar aqui para vocês que a o profissional bibliotecário, ele compõe o grupo dos profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? É o advogado, o enfermeiro, tem alguns outros que agora me fogem à memória, mas a gente, a princípio, compõe esse grupo, né, de profissionais liberais. O interesse ele vai preservar o interesse da coletividade e do Estado, lembrando daquela fala que eu tive agora há pouco. O conselho, ele é derivação do Estado, não é de uma demanda popular, né? O Estado cria o conselho para descentralizar uma demanda, né? Porque, por exemplo, o Ministério do Trabalho não vai fiscalizar, por exemplo, vocês, não vai fiscalizar a professora Tatiana lá no seu exercício profissional. Então, a União delega que os conselhos façam esse trabalho de fiscalizar, de saber como está sendo desempenhada o trabalho daquele profissional. Em 1824, traz as questões da plena liberdade do trabalho, né? Claro que essas plenas liberdades não devem ser confundidas com posições autoritárias no campo da biblioteconomia, com decisões arbitrárias, né? Existe um colegiado dentro do conselho que vai deliberar sobre questões hoje importantes. Então, por exemplo, mais recentemente, nós tivemos, alguns de vocês já devem ter ouvido falar em bibliotecas digitais. Há uns 10 anos atrás, não se havia normativas legais sobre isso. Então, hoje nós temos, né? Então, por exemplo, as instituições que oferecem biblioteca digital na sua instituição de ensino, as faculdades normalmente são as que mais oferecem. Então, existe a necessidade de que aquela instituição tenha um bibliotecário para assinar a responsabilidade técnica desse serviço, tá? De 1934 para cá, vai se ter o livre exercício de qualquer profissão, observando as condições de capacidade técnica,
e as outras leis que estabelecem. Então, por exemplo, a nossa lei 4.084, ela é muito clara, só é bacharel, só é bibliotecário quem é bacharel em biblioteconomia. E aí esse bacharel em biblioteconomia, ele pode ser um profissional formado por uma instituição de ensino brasileira, realmente reconhecida pelo Ministério da Educação, ou por uma instituição estrangeira, desde que tenha sido realizado o processo de reconhecimento desse diploma. Então, por exemplo, digamos que um aluno de vocês tenha feito biblioteconomia em Portugal e voltou para o Brasil, né? Vocês vão precisar revalidar esse diploma. E isso é comum a qualquer área do conhecimento, a qualquer profissão, né? Diplomas obtidos no exterior devem ser revalidados aqui. Então, vocês vão poder exercer, né? Não é muito comum, quase eu não durante minha experiência no conselho, que eu já estou no segundo mandato, até agora nunca aconteceu de um bibliotecário obter um diploma de biblioteconomia em outro país e vir exercer aqui no Brasil, né? Especialmente na jurisdição do CRB11. Existe também a Constituição de 88, através desse livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atenda às qualificações profissionais que a lei estabelece, que é a Constituição no artigo 5, né, que compete privativamente à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego. O que isso quer dizer? Que o profissional bibliotecário, para que ele atenda digamos, os requisitos enquanto profissional, ele tem que ser bacharel em biblioteconomia, como eu falei há pouco, atuar, no geral, quando a nossa legislação nasce, ela ainda nasce muito restritiva. Então, nós vamos ter ainda uma legislação que ainda é um pouco engessada, que prevê que o profissional bibliotecário só trabalha em biblioteca. E aí, dessa visão, dessa situação, nós temos alguns desdobramentos, porque, por exemplo, vocês vão aprender em breve, na disciplina de representação temática, sobre as taxonomias. Então, por exemplo, hoje nós temos muitas empresas que estão contratando taxonomistas, que são pessoas que têm a qualificação necessária para organizar e representar o conhecimento. E isso é um problema para a gente, porque taxonomista pode ser qualquer pessoa. Só que, no geral, essas empresas contratam bibliotecários para ser taxonomista. E a nossa legislação só prevê bibliotecário com esse nome, né, com essa formação, e não outras terminações, outros nomes que possam ser derivadas desse processo de formar bibliotecário. Isso gera. Hoje nós temos levantado alguns questionamentos no campo da biblioteconomia nacional sobre isso, porque nós temos novos campos de fazer, mas que fica condicionado, por exemplo, aos administradores, aos advogados, quando na verdade faz parte do nosso hall de atuação, né? E aí, o que os conselhos fazem? E isso é muito importante desde agora, isso está enraizado em vocês, que o que compete ao conselho. Aí, trouxe aqui, pontuei tudo, para que vocês tenham noção. O que faz o conselho? É orientar, supervisionar e fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão. Isso atravessa bem o código de ética. Então, por exemplo, vocês vão agora, em breve, compor, né, uma classe de profissionais que basicamente se conhecem, porque nós temos pouco menos que 50 escolas de biblioteconomia no Brasil. E isso cria um senso, né, de conhecer muitos colegas, né, uma coisa assim até muito familiar, que a gente acaba se conhecendo todo mundo, e vocês vão perceber isso, né? E aí, para isso, a gente precisa sempre de um código de ética bem delimitado, bem estruturado, porque a gente sabe como qualquer campo do fazer humano existe conflitos, né? Então, nós vamos ter as sanções, as penalidades que vão tratar sobre, às vezes, a convivência que é difícil entre profissionais, né? A função do conselho, tanto do federal como do regional, é zelar pelo prestígio e pelo bom nome da profissão, né? Isso é muito importante. Por exemplo, hoje, uma das pautas do sistema CFB-CRB é se discutir sobre qual é a imagem em torno do bibliotecário, né? Até há uns 30 anos atrás, a imagem que se tinha dos profissionais era sempre a tia com um coque, né?
E isso são coisas que nós temos mudado ao longo dos últimos anos. Nós temos, por exemplo, eu tenho uma amiga bibliotecária que é presidente no Nordeste do CRB dela. Ela é bibliotecária, mas é dançarina de maracatu, né? Então, tudo isso atravessa quem é o bibliotecário. Ele ainda é a tiazona, né? Todo mundo sempre tem essa imagem. Então, são coisas que hoje têm sido parte da preocupação do sistema tentar se desconstruir, né? Para a gente não ter mais aquela imagem de que a biblioteca é aquela coisa estacionária que se fechou no tempo e que não evolui mais, né? E vocês vão perceber, ao longo do processo formativo de vocês, que muito se fala assim, o bibliotecário é uma profissão que está em iminência extinção, né? O que, na verdade, eu acho assim, um pouco apocalíptico. A maioria das pessoas que falam isso são, na verdade, as pessoas que estão atribuindo essa fala a que as tecnologias superam o fazer do bibliotecário, né? E vocês vão perceber isso ao longo da formação de vocês que não supera, né? A própria professora Tatiana, eu, alguns professores, nós estudamos essas questões das tecnologias e sempre há necessidade da presença humana na sua aplicação, na sua execução, né? Outra função do conselho é organizar e manter o registro profissional, registro, inscrição e o cancelamento. O que isso quer dizer? Quando vocês se formarem no curso de biblioteconomia, ao final desse curso, vocês receberão a cédula profissional de vocês, né, que vai habilitar vocês para exercer a função de biblioteconomia. E uma outra coisa muito importante de esclarecer aqui para vocês: vocês só serão bibliotecários com registro. Antes disso, vocês serão apenas bacharéis em biblioteconomia. É a mesma coisa que acontece na OAB, no Conselho de Medicina. Você só é médico e você só é advogado quando você tira o seu registro profissional. Antes disso, você é bacharel na sua respectiva área de formação, tá bom? O Conselho também examina reclamações e representações. O que isso quer dizer? Eu vou usar aqui um exemplo. A aluna Flávia é lá do Polo do Acre. Ela sempre conversa comigo para tirar dúvidas. Então, por exemplo, digamos que a Flávia diagnosticou que a biblioteca pública em Rio Branco está sem bibliotecário. Quem está administrando a biblioteca pública lá em Rio Branco é um administrador com formação em administração. Então, a Flávia ela tem autonomia para realizar essa denúncia junto ao Conselho de Fiscalização para que a gente faça as devidas tratativas sobre essa situação, né? O próximo item é o órgão de consulta do governo. Antes de acontecer todo o ponto de inflexão agora há pouco no outro link, que eu estava tentando falar para vocês, por exemplo, quando a gente tem na nossa lei 4.084, que vai dizer que nós somos órgão de consulta do governo, o que quer dizer? Nós temos agora, que expirou em 2020, a Lei 12.244 de universalização das bibliotecas escolares, que as prefeituras, os estados tinham 10 anos para se regularizarem com as bibliotecas escolares. Terminou-se o prazo e ainda não se regularizaram. Em algumas questões precisam ser discutidas ainda. E aí, o que foi que aconteceu? O Ministério da Educação entrou em contato com o CRB11, né, com o Conselho Federal, para poder indicar nomes de bibliotecários para representar os respectivos estados da nossa jurisdição numa reunião do FNDE. E aí, o que acontece? Quando o FNDE, o Ministério da Educação, ele solicita isso, nós estamos atendendo esse requisito, que é servir de órgão de consulta, porque entende-se que nós sabemos aqui qual é a realidade do fazer biblioteca no contexto amazônico, quais são as nuances que a biblioteca tem nesse contexto, qual é a característica desse profissional, se é importante o bibliotecário participar do processo de escolha do livro didático, se é necessário criar uma política nacional para a criação dos acervos da biblioteca. Então, nós temos esse papel de atender, de ser um ponto de consulta para o próprio governo, né? Porque nós somos os profissionais qualificados para isso. O próximo item, atuar em colaboração com as entidades de classe, as escolas, as faculdades.
Então, por exemplo, ao longo do curso de vocês, vocês terão algumas vivências em que eu trarei, participarei junto com vocês mais proximamente, né? Vocês terão outros órgãos de classe, profissionais que fazem parte dos sindicatos, das associações, que apesar disso não ter aqui na nossa jurisdição, mas nós temos, por exemplo, hoje 2 sindicatos bem definidos, que é o Sindicato do Rio de Janeiro e o Sindicato de São Paulo, né? O que é ótimo lá, que eles têm até o pacto, o acordo coletivo, né? Então, a cada ano, os bibliotecários sofrem reajuste salarial, o que, né, seria, numa realidade amazônica, seria ótimo, considerando que nós estamos vivendo uma época difícil, né, economicamente falando. Outro ponto é contribuir para o desenvolvimento econômico, disseminação da técnica econômica de diversos setores da economia e promover estudos em prol e campanhas de racionalização administrativa do país, né? Então, o conselho ele tem essa competência e é importante a gente ter isso bem definido para não incorrer em determinados erros que normalmente são muito comuns os futuros profissionais desconhecerem qual é a competência do conselho. E aí eu vou falar, é muito importante, gente, nós termos conselho porque ele traz determinadas garantias. Eu acredito que vocês devem ter percebido que a biblioteconomia tem as suas primas, né? Nós vamos ter a museologia, a arquivologia, a própria gestão da informação, que tem algumas atividades fins que são semelhantes com a nossa. Mas, por exemplo, a arquivologia, que é uma profissão extremamente essencial, né? Aí, mas que não tem conselho. Isso é uma coisa muito ruim, porque, por exemplo, nós temos hoje um patrimônio documental muito grande, mas não se tem a administração não tem, de fato, uma grande preocupação com essa gestão de documentos. Então, quando a gente tem um conselho, ele traz certas cobranças, algumas ele cobra do próprio Estado a necessidade de se ter, né? Por exemplo, hoje, uma das preocupações do Conselho Federal atualmente tem sido no sentido de que, desde do final do governo Temer, né, após o período do que aconteceu, do impeachment da então presidente Dilma, nós tivemos uma redução muito drástica das bibliotecas institucionais dentro do âmbito dos ministérios. Essas bibliotecas foram simplesmente encerradas, fechadas, e aí a nossa preocupação foi, ok, se encerrou, mas o que foi que aconteceu com aquele acervo? E aí o conselho entrou nesse sentido de saber o que foi que aconteceu, porque entende-se que todo acervo compõe parte do patrimônio, né, nacional, cultural, científico, social do Brasil. E aí simplesmente foi feito o quê? Foi feito descarte, doaram para outra biblioteca. Então, o conselho ele tem algumas responsabilidades técnicas, né, junto à sociedade, junto ao governo federal, de estar fazendo algumas discussões sobre isso. O próximo item, referente ao poder de polícia. O que isso quer dizer, né? Muitos de vocês, em breve, quando vocês estiverem formados, e que eu espero que estejam trabalhando, vocês receberão a visita da bibliotecária fiscal. Essa bibliotecária fiscal hoje é funcionária do CRB11, né? E o papel dela, atribuído constitucionalmente e até pelo regimento do Conselho Federal, o papel dela é de ir em loco, fiscalizar as bibliotecas, fiscalizar o profissional. Então, a minha recomendação é que quando vocês se tornarem bibliotecários, né, vocês estejam sempre bem regulares junto ao órgão de classe, porque senão vocês podem responder processos fiscalizatórios como qualquer profissão, né? Então, nós fazemos atividade típica, né? Restrições dos direitos individuais, dos interesses maiores da coletividade, aplica-se multas, sanções disciplinares, advertência, censura, suspensão e cancelamento de registro, né? E a fiscalização, ela não é imbuidamente só do fiscalizar, mas dela também emana, se desdobra o processo ético. Então, nós tivemos uma situação, por exemplo, de bibliotecário atuando numa determinada biblioteca
e ele estava há 10 anos sem pagar a anuidade. E aí, a anuidade é um item que vocês vão ter que lidar com isso, né? Infelizmente ou não, mas vocês vão ter que pagar quando vocês forem bibliotecários para poder atuar. É uma tributação do Estado brasileiro, né? Que ele diz, olha, para você atuar, você tem que pagar, assim como quem está na UAB, assim como quem está no Conselho Federal de Medicina e no seu sistema, vocês vão ter que pagar. E aí, o que, que acontece? A pessoa estava há 10 anos sem pagar o registro. Por conta disso, ele pagou os registros, só que pela nossa legislação, nós somos obrigados a fazer o processo ético desse profissional, né? Então, nós tivemos que penalizá-lo. E foi, assim, uma dor de cabeça, porque ele realmente alegou que saiu da faculdade sem nenhuma orientação, né? E isso, esse profissional não era formado aqui pela UFAM, era de outro estado. E aí foi uma situação muito complicada que a gente teve que levar para a ética, para discutir, para poder ser. A gente procura ser até razoável em algumas situações, né? E aí, a nossa. Vocês devem lembrar que o Tribunal Federal, o STF, o Superior Tribunal Federal, ele faz a guarda da nossa Constituição, né? Essa premissa ela vai se ramificar para os conselhos de profissão. Então, os conselhos de profissão eles guardam os códigos de ética das suas respectivas profissões. E aí nós temos o nosso, obviamente. Inclusive, depois eu vou divulgar para que vocês tenham acesso a esse código de ética, para que vocês tenham noção de quais são as estruturas legais que são impostas a vocês, e aí é aquela situação, né? Está na lei, né? O respeito ao colega, o não denegrir a imagem, tudo isso são coisas que estão previstas no Código de Ética, né? Coisas que não venham manchar o nome da Biblioteconomia Nacional, né? Nós temos colegas, e vocês vão descobrir, que são um pouco polêmicos, e isso é totalmente comum na maioria das profissões, né? Mas a ideia é que vocês tenham conhecimento até para que vocês estejam respaldados. Porque vamos lá, dizer que em algum cenário hipotético, determinado bibliotecário, né, que se formou aqui do curso de biblioteconomia, se sente ofendido porque colega Y fez alguma fala preconceituosa, racista, por exemplo, pode ocorrer essa denúncia no Conselho Regional para que ele responda eticamente por isso, né? A ideia é que o Código de Ética proteja o profissional que está sendo vítima e que proteja também quem está denunciando, né? E que aí ele responda legalmente pelos seus erros, tá? Próximo item aqui, e aí é o que a maior dificuldade hoje que eu passo com a maioria dos profissionais de biblioteconomia é essa falta de distinção do que é o conselho e do que é o sindicato, né? E aí a ideia é que vocês agora, futuros profissionais, e que eu espero que vocês tragam isso para a gente, né? Eu sempre acredito que as novas gerações têm algo a trazer. Aqui, da forma mais didática para vocês entenderem o que é, né? O conselho orienta, supervisiona, fiscaliza, disciplina o exercício da fiscalização. Zela pelo prestígio do nome, organiza e mantém registro profissional, examina reclamações, representa as autoridades, é órgão de consulta, é tudo aquilo que eu citei no slide anterior. Mas o que é o sindicato? O sindicato ele vai ter como objetivo principal a defesa dos profissionais, dos interesses econômicos, profissionais e sociais de uma determinada classe. Então, nós temos, como eu falei para vocês, nós temos hoje dois sindicatos bem construídos, que é o do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse sindicato vai ter o papel de organizar greves, de lutar por melhoria salarial, promover cursos de capacitação, articular junto ao movimento político, a, sei lá, deputados, vereadores, ganhos comuns para toda a profissão. Eu acredito que recentemente vocês devem ter percebido que os profissionais de enfermagem adquiriram piso salarial, né? Mas isso a gente tem que sempre colocar no espectro qual é a extensão do tamanho de um conselho
de enfermagem, a extensão do tamanho de um sindicato de enfermagem, né? Existe enfermeiro em todos os municípios hoje do Brasil, e não existe bibliotecário em todos os municípios brasileiros, né? Então, nós temos essas discrepâncias que faz a gente ser um conselho muito pequeno, né? Um sistema muito pequeno. Como eu falei, os sindicatos dos trabalhadores são responsáveis pelas greves, pelas manifestações voltadas para melhoria profissional e das condições de trabalho da categoria. Aí, a gente chega nesse ponto do conselho, do sindicato, perdão, e aí eu trago uma situação para vocês que é muito importante vocês terem noção. E isso é importante porque o que acontece? Nós temos, por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar que existe, por exemplo, assim, isso é um exemplo, Sindicato dos Profissionais da Educação Básica, que é um sindicato de quem? Dos secretários de escola, do assistente administrativo que trabalha em escola. Esse sindicato ele tem o papel de promover ganho para aqueles profissionais que trabalham lá na educação básica, né? Aí eu estou colocando aqui a educação básica, da educação infantil até o ensino médio. E aí o que acontece? No CRB 11, nós tivemos uma situação recentemente de uma bibliotecária que começou a trabalhar num banco, né? E aí ela queria receber o reajuste salarial, como os demais funcionários que trabalham nesse banco. Só que não temos sindicato, como eu falei para vocês, mas existe uma questão interessante. Existe o sindicato dos bancários. Aí nós falamos, olha, você precisa se associar no sindicato dos bancários para você ter o seu salário equiparado aos analistas do banco e tudo mais, porque se ela fosse registrada lá, se associasse ao sindicato, ela poderia entrar no acordo coletivo, que é o que vai definir o salário de vocês, né? Daquele segmento, no caso dos profissionais que trabalham em banco. E aí aconteceu que fomos lá, conversamos com o sindicato, eles disseram, olha, ano que vem ela vai ter que se associar para poder entrar, e aí entrar no acordo coletivo. Chegou o ano que vem, a profissional não se associou ao sindicato de bancários. Fiquei extremamente triste, né? Porque a gente a gente tenta capitanear essas informações para que, né, infelizmente, o conselho não pode propor o piso salarial, mas a gente dá as recomendações para que os profissionais tenham seus ganhos particulares, né? E a ideia é que vocês se engajem nessas questões acadêmicas, profissionais, para que vocês tenham uma atuação plena e com vantagens para o campo, para a vida profissional de vocês, né? E sempre que tiverem dúvida, inclusive, podem entrar em contato comigo. Mas a ideia é que a gente possa trazer essas situações para o amplo debate. Só voltando aqui no campo da ética, que eu me lembrei de uma situação, agora recentemente, que eu acho importante falar. Vocês sabem como é difícil a questão do enraizamento desse profissional, né, aqui na região norte. Tanto, por exemplo, que eu venho falando em relação ao Acre, que ele mantém um baixíssimo índice de bibliotecários no seu estado. E aí, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês, porque o que acontece? No campo da ética, às vezes, a gente precisa também ter consciência do impacto que algumas legislações trazem na nossa vida, né? Por exemplo, e vocês vão entender bem que eu acredito que muitos de vocês vão trabalhar em institutos federais. Nós temos aqui no Amazonas o IFAM, no Acre nós temos o IFAC, nós temos o IFRO e o IFRO, eu acredito, né? Então, se vocês acompanham o cenário político, por exemplo, no final do mandato do Michel Temer, né, do então presidente na época, houve-se um corte das gratificações para os profissionais, né, no geral, que são regidos pela 8.112, que é uma lei que tem umas diretrizes para os profissionais que trabalham na administração pública federal. Isso afetou muito os bibliotecários, porque o que foi que aconteceu? Quando o bibliotecário assumia uma função de chefia de um determinado setor, ele tinha a gratificação por essa função, né?
E aí, agora, na atualidade, isso não acontece mais, né? A gratificação caiu muito. E aí é muito importante que vocês, enquanto futuros profissionais, se lembrem disso. Por quê? Porque a omissão de vocês em não assumir um cargo de chefia acarreta um problema tanto para mim quanto conselho, tanto para vocês, porque acontece dois desdobramentos, né? E eu falo isso no sentido de realmente de conscientizar vocês futuramente. E aí o que foi que aconteceu? Uma instituição aqui da nossa jurisdição criou um centro de documentação. Ela fundiu biblioteca, museu e arquivo e criou um centro de documentação. Só que a lei que nos cria, né, que nos dá a legalidade jurídica, ela prevê que serviços de documentação compõem o nosso fazer, né? Então, o bibliotecário pode cuidar de um centro de documentação. E a profissional em questão, ela se isentou, ela disse que ela não iria assumir porque, segundo ela, aquilo não existe e tal. E aí, o desdobramento disso é que ela responde eticamente porque ela não quer assumir a função. E a administração passa a responder, a administração da instituição onde ela trabalha, porque nomeou um profissional leigo para trabalhar na direção dessa biblioteca. Então, assim, é muito importante que vocês procurem entender o cenário político, como isso vem afetando vocês, para que vocês não venham incorrer em alguns erros, como é esse caso que eu dei como exemplo para vocês, né? Porque vocês vão se deflagrar com muitas questões no dia a dia que vocês não aprendem na faculdade, né? E aí eu coloco para vocês precisam sempre se pôr no papel de uma ampla formação, e a faculdade ela não esgota isso. Você vai esgotar essa possibilidade vivendo a profissão, trabalhando, né? Realmente atravessando os dilemas, as problemáticas que são postas profissão, né? E a ideia é que vocês, sempre que tiverem dúvida, inclusive, eu já deixo aqui o conselho, gente, não é uma entidade que vai punir vocês, né? Se você está regular, tá tudo bem, a vida que segue, né? Agora, claro, se vocês estiverem irregular quando vocês forem atuar, é outra coisa, mas até lá a gente conversa, a gente explica, a gente tenta ser razoável, uma série de coisas. Mas a ideia é que vocês mantenham-se próximos para entender. Se alguma situação acontece na instituição de vocês, quando vocês vierem a trabalhar, nos procurem para tirar dúvida e tudo mais, né? Ou até mesmo com ex-profissionais que já trabalharam no conselho. Mas a ideia é criar essa relação de proximidade para vocês não se sentirem distantes, né? Uma coisa muito interessante que acontece no CRB é que nós somos bem acolhidos, por exemplo, em Rondônia, Roraima e Acre, né? São os estados que, quando nós vamos fazer visita, sempre nos chamam para nos receber nas instituições onde, né, nós temos profissionais trabalhando, né? Inclusive, existe a possibilidade do conselho ir agora em setembro, esse ano, no Acre. Então, espero ver os alunos da biblioteconomia da UFAM, né, para a gente realizar alguma atividade. E espero que, né, através dessa reunião, nós tenhamos esclarecido algumas coisas. Se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, se sintam à vontade. A maioria de vocês já tem o meu contato e pode me procurar depois, né? Eu acredito que agora a professora Tatiana deve ficar com a fala e nós vamos ter o desdobramento seguinte da atividade, tá? Muito obrigado, queridos, e espero que tenham uma boa noite todos. Deixa eu mudar aqui o layout. Um momentinho. Bom, gente, obrigada, Luiz, pela sua fala. Eu achei que foi bem esclarecedora. A todos vocês que estão nos assistindo, foi uma fala que eu considero que vocês, no futuro, ainda vão ter algumas dúvidas.
E o Luiz está aqui conosco, né? Está como tutor para tirar as dúvidas de fato. Hoje, quem tiver alguma questão, a gente pode ir acompanhando pelo chat aqui e passando para ele. Luiz, eu tenho uma dúvida, até uma curiosidade, assim. Eu, antes de ser professora, eu fui bibliotecária de atuar em bibliotecas, né? E eu, uma época, trabalhei numa empresa do setor privado e eu tinha que fazer na verdade, eu não, eu tinha o conselho, o CRB, mas eu pedi, parece que uma licença, à época eu já não lembro muito, porque eu tinha que entrar no sindicato dos comerciários. Uhum. E aí eu pagava o sindicato dos comerciários, justamente para não ocorrer o que aconteceu com o caso que você contou aí do banco, que é bem interessante, inclusive, isso, né? Na verdade, eu pagava o CRB e o sindicato, porque tem essa diferença, né? Isso. O que a gente tem recomendado é a gente, por exemplo, aqui no Amazonas, me parece que nós temos o Sindicato de Profissionais da Educação. Então, o que eu digo para esses bibliotecários, né? E aí já fica a dica para vocês que serão futuros bibliotecários. Se associem, porque o fato de, por exemplo, aqui eu vou dar um nome, tá, gente? Digamos que a Flávia, lá do Acre, se associou ao sindicato do Estado do Acre de Profissionais da Educação, o fato de você se vincular ao sindicato vai estar lá. Ela é formada em quê? Em biblioteconomia. Ela é bibliotecária. Então, quando no acordo coletivo que é feito anualmente de reajuste salarial, a Flávia vai ser beneficiada com esse acordo. Então, por exemplo, eu, Luiz Fernando, né? Eu já falei para alguns aqui, eu trabalho hoje na escola SESI. Então, o SESI ele está vinculado ao Sindicato dos Profissionais da Cultura. E aí, os bibliotecários que são vinculados, né, eles todo ano recebem esse reajuste salarial. Então, é muito importante vocês pensarem nessa perspectiva e não somente no fato de não ter um sindicato do bibliotecário, porque às vezes você está vinculado ao sindicato daquele setor da economia, pode te trazer até mais ganhos mais imediatos, né? Então, como o caso que a professora Tatiana colocou, nós temos aqui o Sindicato dos Profissionais Qual era o setor, Tatiana? Era dos comerciários. Dos comerciários. E é um sindicato grandíssimo aqui no Amazonas. Então, quando você faz esse movimento de se vincular, de se registrar, você vai estar amparado legalmente de quando tiver maio, se eu não me engano, é o mês que todo ano tem reajuste salarial, que é aquele do dissídio, né? Então, você vai ser beneficiado com isso. E aí, isso já é uma dica para vocês que serão futuros bibliotecários, né? Aí, claro, é complicado, né? Como a professora Tatiana falou, a gente vai pagar conselho e pagar ao sindicato, mas aí o que eu digo para vocês? O conselho a gente parcela de até 5 vezes no início do ano, né? E quem tiver, inclusive, cartão de crédito, a gente já está parcelando até de 12, gente. Então, assim, tudo é possível, mas a gente precisa entender as instituições que nos amparam para a gente poder ter os nossos ganhos profissionais, que é através de conselho do sindicato, que vai ter, por exemplo, piso salarial, plano de saúde, você poder colocar a pessoa com quem você tem uma relação estável vinculada, sua dependente, tudo isso. Então, são questões que não é a responsabilidade do conselho fazer isso, mas a gente dá essa orientação para que vocês não fiquem perdidos no exercício da profissão. Isso, e sindicato geralmente eles já descontam na folha, né? Pelo menos era assim. Exatamente. Eu já era orientada, e quando eu fui demitida, assim, houve a minha demissão, né? Para eu sair da empresa, eu fui assinar a demissão no sindicato. Era obrigatório à época, e aí eles acompanhavam todo o processo junto à empresa, faziam o cálculo dos direitos, né? E o conselho, gente, fiscaliza. Se não fosse o conselho, a gente poderia estar aí com alguns profissionais que não têm a formação atuando nos nossos locais de atuação. Então, é tão importante o conselho, principalmente por conta disso. E aí, eu espero que essa fala do Luiz tenha esclarecido para vocês, e seria interessante que outros profissionais que já estão no mercado também ouvissem, porque a gente ouve bastante eu pago o conselho, mas o que o conselho faz? Ele não olha o salário, a gente está recebendo abaixo do piso,
Só que quem olha isso é sindicato, quem tem que lidar com essa parte é sindicato, não é conselho. Então, assim, ainda há, infelizmente, ainda tem essa dúvida, né, que paira aí com os profissionais, ainda falta esse esclarecimento. Nós temos aqui, Luiz, algumas perguntas no chat do YouTube. Então, se vocês que estão nos assistindo quiserem colocar a pergunta, ainda tem tempo. Tem algumas pessoas que estão falando aqui que a sua fala foi esclarecedora. Parabéns, excelente fala, muito interessante. Uma das perguntas: quanto é a anuidade do conselho? A Ellen Araújo que pergunta. Então, gente, a nossa anuidade, ela tá R$ 483, paga até 31 de março, né? Inclusive, nós estamos, olha, porque a gente é uma classe, mesmo que vocês não achem, nós somos uma classe muito preocupada com os profissionais, né? Nós somos um conselho muito preocupado com a classe, porque o que acontece? Nós estamos vindo de um longo processo de recessão econômica, né? Se eu não me engano, antes do impeachment, né? Antes do golpe. Então, nós estamos aqui preocupados de fato com os profissionais que pagam essa anuidade. Então, o que acontece? Nós estamos já há uns 7 anos sem reajuste de anuidade. Os outros conselhos já reajustaram a anuidade, tem anuidade aí passando os R$ 2.000. E acreditem, tem conselho que cobra isso. Então, nós estamos há um longo tempo sem fazer esse reajuste. E aí a gente não está considerando inflação, IPCA, não sei o quê, tudo aquilo que impacta na inflação. E aí, esse ano, eu tenho até que informar, esse ano vai haver uma discussão no Conselho Federal para o reajuste da anuidade, porque o Conselho vive e ele existe, e para fiscalizar ele depende das anuidades. Então, por exemplo, a nossa fiscal, ela só vai lá em Roraima fiscalizar se tiver caixa para isso, né? Então, a gente depende disso. E hoje, o Conselho também ele é afetado pela estrutura econômica diretamente, né? Então, esse ano deve-se haver um reajuste para a anuidade de 2023. Né? Vocês ainda estão numa zona confortável, porque vocês têm 3 anos aí pela frente para não precisar tirar registro. E aí, mais uma coisa que eu trago até para vocês, que é importante lembrar. Gente, vocês só tira registro se você for trabalhar, tá bom? Aí eu vou trazer o que eu fiz. Aquela coisa, ansiedade de ser profissional, que foi o que eu fiz. Me formei, fui no conselho tirar registro. Eu estava trabalhando? Não estava trabalhando. Precisava do registro? Não. E aí, o que aconteceu? Tive que pagar anuidade sem ter recurso para pagar anuidade, né? Então, meu conselho para vocês é que só tirem o registro se vocês forem de fato trabalhar. Quando vocês for a emissão do registro, né, da carteirinha, ela é 30 dias no máximo, nunca demora. E eu sempre sou bem ágil, né? Pelo menos eu, enquanto presidente. Então, a gente sempre dá essa celeridade para que o profissional não seja prejudicado. E mesmo que venha a demorar, que pode acontecer casos, a gente emite a certidão de regularidade para você apresentar lá no seu trabalho, né? Você tem 90 dias para estar trabalhando, você tem até 90 dias para tirar o registro, né? Isso pode ser explicado da empresa, a gente pode explicar para ela também. Mas, no geral, só deixe para tirar o registro quando você trabalhar, porque às vezes você não está trabalhando e você não tem como apagar a anuidade, né? E aí, quando você for realmente trabalhar, você tira a sua anuidade para poder, né, ter a sua cédula, né, gente? Eu vou compartilhar com vocês depois a nossa cédula. Eu só uso ela para onde eu saio, né? É o novo RG. Luiz, uma pergunta. O Ivanildo aqui fez essa pergunta que você acabou de responder sobre ser obrigado a pagar a anuidade quando você não está trabalhando. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu comecei a trabalhar, formei biblioteconomia em 2023, 4, 5, 2025, formei biblioteconomia EAD, imediatamente o mercado me absorveu. Glória, aleluia a todos, né? Se der tudo certo, vai ser. Esperamos assim, né? Amém. Aí comecei a trabalhar, fui tirar meu cadastro lá, fui fazer o meu registro no conselho. Perfeito. Um ano depois, por algum motivo, eu fui demitida. E aí eu vou ficar um tempo sem trabalhar. Só que eu já tenho registro no conselho. Como eu faço? Aí, nesse caso, você, né, a professora Tatiana e vocês, o que vai acontecer? Você vai solicitar a suspensão do seu registro, né?
você solicita essa suspensão, o cancelamento, o que acontece? Você vai ficar realmente suspenso, não vai estar gerando anuidade, né? E aí, consequentemente, você não vai ter seu nome sujo, porque aí é importante eu esclarecer uma coisa para vocês. Hoje, o conselho, o que está acontecendo? Quem está devendo, nós estamos lançando na dívida ativa. Aí, para esclarecer, o que é a dívida ativa? É um órgão do governo federal, onde a gente faz o registro lá e diz, olha, a Tatiana está devendo o governo. Aí fica lá registrado. Aí a Tatiana vai saber, por exemplo, que em algum momento o governo federal fala assim, Tatiana, tu está devendo, a gente vai tomar o teu carro. Né? Então é isso que acontece. Isso aqui, gente, eu estou só falando, mas não é assim, tá? E aí a ideia é que foi demitido, pediu demissão, peça o cancelamento. Aí é muito importante frisar que eu acredito que alguns de vocês, a biblioteconomia tem essa demanda, às vezes o profissional vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, nós temos várias situações como essas. Hoje, o Conselho Federal vem discutindo isso sobre o profissional que está trabalhando, isso acontece muito de quem trabalha nos órgãos públicos, né? Ele pede a suspensão do cancelamento, a suspensão do registro para fazer mestrado ou doutorado. Só que o que acontece? Ele pede a suspensão, mas a instituição está pagando o salário dele normalmente. Então, existe um debate hoje sobre isso, né? Isso acontece muito com os bibliotecários que trabalham no sistema federal. Então, são coisas que, em algum momento, isso deve vir a mudar, porque aí eu preciso esclarecer para vocês. Isso nunca é da cabeça do Luiz, nunca é da cabeça do presidente do Conselho Federal, o Fábio Cordeiro. Isso são questões que estão vindo de quem? Do Tribunal de Contas da União. Aí, gente, aí eu sempre digo para os bibliotecários o seguinte: vocês não fazem isso, não fazem aquilo, mas por que não fazem? Porque o Tribunal de Contas da União ele vai fiscalizar o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, uma das questões que foi muito cobrada pelo tribunal é isso: por que profissionais que estão em processo formativo e estão recebendo os seus salários e estão solicitando suspensão do registro enquanto estão se formando, considerando que é para atender a demanda da administração, né? Então, são questionamentos que hoje estão vindo à tona devido a todo o cenário político, econômico, né? Porque quando a gente renuncia à anuidade, a gente está se assumindo a responsabilidade de pagar essa anuidade. Então, tem muitas questões hoje que estão ocorrendo dentro do âmbito do Conselho Federal e que a gente precisa discutir. E o bom desse espaço que nós estamos tendo aqui é para que vocês tenham ciência e que quando vocês se tornarem parte dessa história, protagonistas, é que vocês também tragam a fala de vocês, né? Certo. Boa, Luiz, bastante esclarecedora, gostei muito da fala. As pessoas que estão nos assistindo também gostaram bastante. Alguém colocou aqui a Iris Monteiro. Meu filho estuda em Boa Vista, na Universidade Federal, me contou que a biblioteca é terceirizada. No caso, ele é atendido por pessoas da administração. Teria alguma pessoa responsável de fora, um bibliotecário? Olha, nesse caso, uma coisa muito importante, até para esclarecer, duas questões. O Conselho também fiscaliza a empresa que presta serviço em biblioteconomia. Então, por exemplo, digamos que eu, Luiz, quero criar uma empresa que vai organizar bibliotecas, administrar, desenvolver o atendimento ao usuário. Pode acontecer, pode acontecer. Nós temos algumas aqui no nosso CRB11. E só que essa empresa tem que ter um responsável técnico, que é o bibliotecário, né? E aí o ideal não é ter só um, né? Considerando essa dimensão dessa instituição. Ela tem que ter mais bibliotecários, porque só um bibliotecário, como a gente fala aqui, né? Só uma andorinha sozinha não faz verão. Então, é um trabalho hércules para atribuir somente a um profissional, né? E assim, se vocês em algum momento, aí nesse caso que você mencionou, a aluna, né? O aluno se sentir, e aí eu preciso esclarecer isso aqui para vocês. A sociedade civil tem a liberdade de realizar denúncias no conselho, tá, gente? Então, por exemplo, digamos que alguém se sente lesado de utilizar a biblioteca pública lá em Rondônia. A biblioteca pública está sendo administrada por sei lá, por um outro profissional que não é um bibliotecário. E aí o que deveria funcionar não está funcionando, vocês podem denunciar, a sociedade civil pode denunciar, porque a gente, na verdade, protege a sociedade do exercício ilegal, né? A ideia é essa, tá? Então, o conselho tem essas responsabilidades.
Obrigada, Luiz. Eu só queria fazer, só para concluir uma fala, gente, da importância do conselho. Eu acho que vocês devem lembrar do início da primeira reunião que nós tivemos, a professora Célia, que inclusive é uma das professoras do curso, ela falou que como vai nascer o curso de biblioteconomia, né? E aí existe um papel muito importante do sistema CFB-CRB que na época a professora Célia era conselheira federal, e aí ela instigou a CAPES, né, aonde existe dentro da estrutura dela a UAB, para se ofertar o curso de biblioteconomia à distância, né? Então, junto com o Conselho Federal, através da professora Célia Simonetti, né, junto com a Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciência da Informação, vai se ter articulações. Então, a gente precisa entender que o sistema CFB-CRB ele não é só para fiscalizar, mas existe uma série de articulações políticas, né, que trazem ganhos. Então, por exemplo, hoje vocês serem a primeira turma da UFAM é um ganho político-social muito importante, né? A gente tem uma série de dificuldades de se pensar o bibliotecário lá em Rondônia, lá em Roraima, lá no Acre, que sempre é muito baixo, o interior é sempre precarizado de profissionais. Então, assim, a ideia é que através desse curso vocês tenham vivência, vocês tenham participação e que vocês se tornem atuantes. Então, assim, quem está no interior, não desista do curso, participe. Aí eu só vou falar uma coisa para vocês, uma chamada de atenção, tá? Com licença, professora Tatiana. Claro. Gente, vamos aprender a ter traquejo, como a gente lida com os professores, com os tutores. O que que acontece? Existe uma quantidade absurda de alunos que mandam mensagem às 23 horas do domingo. Gente, isso não é normal, né? Se vocês, a gente atende de noite, de segunda a sexta, até às 22, é permissivo, né? Mas no sábado, no domingo, né, nós temos alunos que são adventistas e que não atendem nada a partir das 6 horas da sexta-feira. Mas às 23 horas do domingo querem ser entendidos. Então é importante vocês terem esse olhar, essa sensibilidade, porque a gente também tem vida, né? Os tutores têm vida, os professores têm vida. Então, fiquem atentos aos prazos. Infelizmente, alguns alunos não tiveram um desempenho muito bom por conta de não respeitarem os prazos. A gente precisa lembrar que o EAD ele não é outra realidade exterior à educação presencial. Ele também exige compromisso de vocês. Então, é importante respeitarem os prazos. Alguns professores vão diminuir as notas devido a não respeitar os prazos. Infelizmente, isso é a universidade, gente. Aqui no Amazonas, lá no Rio de Janeiro, ela presencial ou à distância, isso é a universidade. E vocês precisam se responsabilizar por isso. Porque senão isso vai refletir até no exercício profissional de vocês, tá bom? Obrigado, professora, só pela chamada de atenção, tá? Luiz, uma última pergunta aqui para a gente finalizar a nossa live de hoje. Estão perguntando se o registro ele pode ser feito só presencial. Penso que não, né? Porque ele atua, a sede é em Manaus, mas ele atua em outros estados. Então, penso que pode Exatamente. ser feito via Correios, né? Então, por exemplo, digamos que os alunos lá de Porto Velho, de Araquimenes, já vão se formar e vão precisar solicitar o registro. O que que acontece? Vocês vão somente enviar via correio para a gente o certificado, o diploma de vocês, o documento com foto, o certificado vocês têm que mandar original, não pode ser cópia reconhecida, tá, gente? Porque, enfim, infelizmente é isso. Mas a gente espera que em breve, inclusive, esse processo mude. Mas, por hora, vocês mandam os documentos via correio e nós devolvemos via correio. E aí, dentro de 30 dias, nós devolvemos a carteira. Hoje, vocês vão receber dois tipos de documento. A caderneta, né? Que ela é um livrinho onde a gente faz as anotações. Então, por exemplo, digamos que a Flávia, gente, eu estou usando a Flávia aqui, mas é porque a Flávia é a aluna que mais conversa comigo do curso, tá? Então, por exemplo, a Flávia se tornou conselheira do CRB 11. Nesse livrinho do sistema, né, que ele também é válido como identidade, lá, quando terminar a gestão, que a Flávia participar, vai ser anotado assim, que a Flávia prestou serviço de relevância pública nacional, que ela foi conselheira na 20ª tanta gestão, isso fica anotado. E aí vocês vão receber o outro documento, que é uma cédula de identidade. Eu acho que era para me ter mostrado aqui, mas ó, essa daqui ó, é a nossa cédula, né? Ela parece a CNH.
né? Então, vocês vão receber esses 2 documentos quando vocês se formarem, né? E a ideia é que vocês possam utilizar amplamente eles, tá? Obrigada, Luiz. E, gente, De só nada, professor. atentem para o conselho, o registro só é realizado a partir do momento que vocês formarem, ou seja, concluírem o curso e começarem a atuar como bibliotecários, tá? Ainda teve algumas perguntinhas sobre isso aqui no chat que o povo se empolgou e já queria de repente tirar, mas acho que talvez perdeu a tua fala sobre essa parte. Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu quero informar a todos que estão nos assistindo que amanhã a gente continua com a nossa semana, com a nossa abertura do semestre letivo. Amanhã nós teremos a participação de todos os professores que vão ministrar disciplinas esse semestre conosco, tá bom? Então, por favor, não percam esse horário das 19 horas. Nós iremos utilizar o canal do YouTube, só que não vamos mais, por conta desse problema que nós tivemos hoje, fazer por meio do Meeting. Então, amanhã eu vou divulgar o link. Aliás, o link continua sendo do canal, tá? Mas se houver qualquer mudança, eu informo a vocês. E os tutores estão também disponibilizando a informação via WhatsApp. Tá bom? Obrigada e boa noite. Até amanhã.